E agora o subútil e o hóquei em patins, mas em tabuleiro. Adondi, aqui, na caderneta de cromos, uma oferta TMN com Nuno Marco. Não perceber de futebol valeu-me algumas tristezas. Uma das mais dolorosas foi não poder juntar-me à grande mole humana de colegas meus de escola que tinham esse lendário futebol de mesa chamado subútil. Aposto que todos vocês tinham, até tu, Wanda. Não tive, mas lembro-me. Eu era pobre e só tinha o futegolo. O futebol era a opção de experimento, não era? Era um subútil assim como é que rasca, não é? Rasca eram uns bonecos que rapidamente ficavam pernetas, mas mesmo assim jogavam. Futebol. Subútil de contrafação. Aquilo era fascinante e os fãs de subútil dividiam-se entre os simples e eficazes, que tinham só o campo e os jogadores, e os elaborados, geralmente de famílias mais endinheiradas, que tinham os acessórios mais pomposos, como o painel marcador dos golos, as bancadas e até as torres de iluminação do estádio. Os armados em bons. Bolas, acessórios que eram ótimos para dar realismo à coisa, mas havia quem se queixasse que não davam jeito nenhum. Uma pessoa arriscava-se a vazar uma vista numa das torres, ao tentar marcar um canto. Bom, vários colegas meus tinham o subútil, a maior parte deles só a versão básica, o campo e os jogadores, mas era a loucura. Toda a gente concordava que aquilo era um passo em frente no que toca a realismo em relação aos matraquilhos. Completamente. Não é? Eu sou sincero, eu não via ali grande realismo. Os jogadores estavam assentos numa espécie de disco e a bola era gigantesca. O que me levou a pensar como seria interessante uma partida de subútil humano. Coisa que nunca aconteceu. Aparentemente há matraquilhos humanos, há partidas de matrecos humanos, que é um conceito que ainda ninguém conseguiu explicar bem em que consiste, mas suponho que dê cabo dos rins de uma pessoa no momento de fazer passar o varão. Como praticamente todos os meus amigos tinham subútil, quando eu ia à casa deles, era evidente que mais tarde ou mais cedo iria acontecer uma partidinha. Ainda me lembro da primeira que joguei. Eu era sempre posto de lado nos jogos de futebol, na escola, não é? Como já aqui disse, eu era aquele que nenhum dos capitães da equipa escolhia e que ficava para o fim. Quando joguei subútil pela primeira vez, para aí em 1984, em casa de um colega meu de escola chamado Mário, uma luz de esperança acendeu-se dentro de mim. Eu pensei, ok, eu não saberei jogar a bola no mundo real, mas já será qualquer coisa se souber jogar subútil. Já não serei tão atado, porque o subútil, seja como for, é futebol, não é? Claro que sim. Quantos bonecos Pois bem, na minha primeira partida de subútil perdi por 47-0. Eu gosto que ainda te lembras do resultado. Ficou completamente impresso. E eu pensei, ok, pronto, foi por ser a primeira. Um mês e para aí uns 20 jogos depois eu estava a perder por 53-0. De notar que havia um colega meu que conseguia marcar golos diretos de canto, com efeito. A bola descrevia um círculo, entrava na baliza. Que menino. Estava escrito que eu nunca saberia jogar nenhuma espécie de futebol. Mesmo nos matrecos eu não sou grande espingarda, devo dizer, porque tenho que tomar um banho a seguir. Sou a única pessoa que tem que tomar banho a seguir a jogar matrecos, porque tenho a tendência a jogar com os varões do adversário. Pois é, que tem óleo, não é? Aquela coisa. Não só não tem manípulos, como estão barrados em óleo. Desastroso. Lembro-me de um momento bastante embaraçoso da minha juventude. Uma das coisas míticas dessa altura em Benfica era as escapadelas para ir a salões de jogos. Havia um salão de jogos meio obscuro que emanava perigo. Tinha uma escadaria para baixo, parecia que íamos jogar nos infernos. E foi nesse salão que levei uma goleada histórica nos matrecos de uma colega minha. Ai, de uma menina. E o facto de eu ter perdido aos matrecos com uma miúda, valeu-me mais alguns maus tratos e humilhação, mesmo apesar de eu repetir várias vezes: estava só assim, cavalheiro! Eu deixei ganhar! Vocês não viram que eu deixei ganhar? Parem de me bater! Ninguém acreditou. Porque não era verdade. Ninguém acreditou porque não era verdade. E porque, lá está, eu estava a usar os varões do adversário. Havia, no entanto, um brinquedo muito mais emocionante que o subútil e que os matrecos, em termos de simulação desportiva de mesa, mais emocionante e do qual nem toda a gente se lembra, apesar de ter sido a prenda favorita do Natal para aí de 1980. Falo desse jogo notável chamado hóquei em patins. Era lindo, porque era rápido e caótico. O campo era de plástico duro, vinha em duas partes que se encaixavam. Dentro da caixa vinha uma pequena garrafa de óleo e era preciso besuntar o campo de modo a que os bonecos, que estavam assentos numa base com umas esferas, pudessem escorregar alegremente. E depois era a loucura. Era a loucura. Eu lembro-me, não sei se te lembras disto, Ribeiro, mas não se jogava aquilo com regras. Basicamente fazia-se o boneco deslizar a grande velocidade, sim. Tentava meter-se a bola na baliza adversária e lembro-me também da força com que os jogadores às vezes batiam nos dedos da pessoa. É verdade, e a tua relação com o futebol e com o subútil é semelhante à minha com o hóquei patins. Sim. Toda a gente ali em Oeiras, ou era do Oeiras ou era do Passo de Arcos. E eu queria jogar hóquei patins, mas havia um pormenor. Sim.
Eu não sabia patinar, ainda hoje não sei. Então, eu fui aos treinos de captação de hóquei do Benfica, não sabendo patinar. E perguntei ao senhor, mas é preciso? Não posso só derrapar com as solas. Deixa-me só dizer, não fiquei. Epá, surpreendente. Eles é que perderam, pá. Mas jogavas isto, tinhas este jogo de tabuleiro. Eu estava aqui a lembrar, eu joguei isto, mas de facto o jogo não era meu. O jogo era do Tiusa. Estás a ver que é o Tiusa? Vivia do outro lado da praceta. Tinha a mania. Do Sofala, do sul, não é? Era um miúdo que uma vez disse: vamos brincar as ferramentas, e pegou no Black and Decker a série do pai. Foi desastroso. Ora bem, o jogo. Ninguém se pagou. Está vivo? Sim. Parece que sim. Mas coitado, não veio de um olho. Mas este jogo, Hóquei em Patins, recriava a violência do desporto com um realismo extremo e era tão brutal que no fim do primeiro jogo as marcações no chão estavam todas apagadas pelas esferas dos bonecos. Magnífico. Lembro-me também que quando se acabou a garrafinha de óleo que vinha na caixa, usei óleo Fula para olear o campo. Em dias de verão ao sol, um ovinho ali em cima. Uma delícia. Bom. A caderneta de cromos com o Nuno Marco, disponível também em podcast em radiocomercial.clix.pt. É uma oferta da TMN.